1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e uma das minhas maiores alegrias na Alemanha foi descobrir que na cidade que eu moro tinha uma dentista brasileira. Eu sou a Ana Pullman, eu sou ortodontista e eu vim para a Alemanha, na verdade, por outros motivos, mas eu vim para cá também para passar todos os meus problemas e pagar todos os meus pecados. Nossa Senhora! E eu sou a Aline, né, Aline Schumacher, ou Souza Schumacher, dentista também, né, como a Fernanda falou, sou a alegria de muita gente, ainda bem, mais alegria do que tristeza, né, mas como eu brinco sempre, eu sou dentista porque eu gosto bastante de falar, se eu gostasse de ouvir, eu seria psicóloga, né. Ah, tá certo. Então essa é a vantagem. Que eu posso dizer, quem fala agora sou eu. Pois bem, pessoal, a gente está fazendo um Alemanha Cast sobre profissões e hoje a gente vai falar com duas dentistas brasileiras que atuam aqui na Alemanha. Elas vão contar um pouquinho aí sobre como foi o reconhecimento da profissão para poder trabalhar aqui na Alemanha. E vamos aos recados. O Alemanha Cast só existe graças a você, caro ouvinte. Se você gosta do nosso projeto, você poderá tornar-se nosso apoiador e contribuir com o nosso podcast. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao grupo fechado do Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Você poderá também dar pitacos em nossas pautas ou até sugerir algum tema para o nosso podcast. Além disso, você terá o benefício de escutar nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Mas você deve estar se perguntando como fazer parte disso. Basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoia e lá você poderá contribuir com o nosso podcast e tornar-se nosso padrinho. Quem tiver alguma reclamação, sugestão ou dúvida ou quiser comentar sobre esse episódio, basta nos enviar um e-mail para podcast@alemanhacast.com.br, repetindo, podcast@alemanhacast.com.br ou ainda através de nossas redes sociais. Procure por Alemanha Cast no Instagram, Twitter ou Facebook, que estaremos lá prontinhos para falar com vocês. Por fim, peço que divulgue o podcast para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem nunca ouviu ou não sabe o que é um podcast. E agora, você fica com o programa. Antes de mais nada, gostaria de saber quem são vocês na fila do Biergarten. Sou a Ana, eu sou ortodontista, já estou há 11 anos e meio aqui na Alemanha. Vim, na verdade, para fazer meu doutorado, acabei ficando, comecei a trabalhar como dentista, acabei fazendo minha especialização em ortodontia, faz uns 2 anos, terminei, e abri um consultório próprio desde o ano passado. Estou em Nürtingen, estou muito feliz, e se vocês quiserem me seguir, estamos lá no Instagram, KFO Nürtingen, com Nürtingen. Isso vai ser difícil para nossa audiência, que não é da Alemanha. Mas aí a gente vai deixar o link. A gente vai deixar o link no episódio. Ou entra lá no nosso site, www.at-kfo.de. E hoje estou muito feliz por estar aqui conversando e batendo um papo com a minha colega, com quem eu trabalho muito seguido, e com a Alemanha Cast, falando com vocês, trocando uma palavra para ajudar outras pessoas também que possam estar na mesma situação que a gente. Então, eu sou a Aline, muita gente me conhece como a Ana brinca. Eu sou a dentista pop, porque todo e é mundo me mesmo? conhece. Então. Mas assim, eu gosto porque eu gosto muito da comunicação, gosto muito de encontrar pessoas, assim, eu gosto da troca, né? Sou casada com o Stefan, que é alemão, sou mãe da Sofia, que tem 13 anos, moro na Alemanha há quase 13 anos, a gente passou um período em Michigan, nos Estados Unidos, onde a Sofia nasceu. Essa região daqui eu amo, é Esslingen, moro na região de Esslingen e é a minha casa. Assim, Stuttgart, Esslingen são as minhas segundas casas. Eu sou de Salvador, sou baiana. Nunca pensei que ia ficar feliz num lugar onde eu não visse o mar, mas hoje em dia me sinto feliz. Nem preciso do NECA. E pra falar pra audiência, a Aline é minha dentista, tá? A minha também. Como se não bastasse chegar com os dentes cheios de cárie no consultório, ainda chama pra gravar podcast, né? Exatamente.
Exatamente. No domingo, né? No domingo, de dia de sol ainda, né? Assim, é só uma advertência para vocês. Todo dentista tem seu lado sádico, né? Então preparem-se para a próxima consulta. Oh, meu Deus do céu. Eu estou no Königsbau, o consultório que eu me tornei sócia há 6 anos. Mas, assim, o que eu sei é que todo mundo me acha. Porque quando as pessoas têm alguma dor de dente, têm alguma coisa, normalmente 2, 3 vezes na semana eu recebo um messenger do Facebook. Você é a dentista do Brasil em Stuttgart. Então as pessoas normalmente conseguem me achar e a gente consegue ajudar o problema. E geralmente a Aline fala, eu tenho uma colega minha que faz orto, ela é brasileira também. Então vai todo mundo. Eu falo, né? Esse Alemanha Cast é uma grande família, né? Tá todo mundo conectado, todo mundo junto. Isso é muito bom. Ô, Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. E vem pessoas de outras cidades aqui da região para ser atendida por ti, porque tu é brasileira? Vem, né? Assim, eu tenho paciente de Heilbronn, eu tenho paciente de Nossa. Pforzheim, eu tenho paciente de Heidelberg. Poxa. Heidelberg, ok. E assim, um dos meus maiores orgulhos é um paciente alemão que vem da Suíça. Nossa! Show de Que bola. isso me deixa assim bem feliz, assim. A Aline é pop, né? Exatamente. Então, como eu falei na introdução, hoje a gente vai falar aí sobre como validar os seus diplomas e reconhecer a sua profissão como dentista na Alemanha. Eu imagino que vocês devem receber bastante questões e bastante perguntas aí, perguntando sobre isso, sobre como funciona. Desde já sei que não é um caminho linear, né? Cada caso é um pouco diferente. Então hoje a gente vai entrar em detalhes aí com vocês duas, com a Aline e com a Ana, para mostrar um pouco pra nossa audiência aí como é que funciona esse processo. Eu queria perguntar às convidadas, é fácil validar o diploma para poder trabalhar aqui na Alemanha? Muito. A gente chegou num dia, no outro dia a gente estava trabalhando, assim. Super conceituado e respeitado. Tipo assim. TI, né? Tipo TI. Cara, não sei fazer nada. Tipo, traduzir o diploma e... Deu. Tava aqui já. Quem dera. Meu Deus, cara. Só de eu ouvir as histórias aí já me dá arrepio. Ainda bem que eu escolhi TI pra trabalhar, né? É verdade. Senão tem tava... que dar graças a Deus mesmo. Não é fácil, não é divertido. Não é nada fácil, mas com certeza vale a pena no final. Eu não gostaria de fazer tudo de novo. Se eu soubesse que eu teria que passar por tudo isso, eu não teria feito, sinceramente. Nossa. Foi bem difícil. Caramba. Mas aí é uma brincadeira, né? Vocês são do Sul, eu sou do Nordeste. Aí a gente vê a leveza do nordestino, entendeu? Pra mim não foi tão pesado assim. E quando perguntou assim, do lado bom, eu conheci muitas colegas legais, sabe? Colegas assim, brasileiras, a gente chegou a fazer um grupo de estudo. Graças a Deus, todas as meninas estão também trabalhando, sabe? Cada uma seguiu o seu caminho, os seus passos. Mas, assim, é interessante e é isso que até hoje eu tento fazer, sabe? Todo mundo que chega e pergunta como eu respondo Facebook, eu respondo Instagram, eu converso no telefone. Assim, eu tive várias mãos que me foram estendidas e várias pessoas que disseram assim, é difícil, mas dá pra fazer. Entendi. Sabe? Tá, e como é que era no princípio? Vocês, como é que vieram parar na Alemanha? Já era algo pensado ou aconteceu pelo destino? A minha época eu achei um pouco mais fácil, porque quando eu vim, eu estudei alemão no colégio, e pra mim eu já tinha feito um intercâmbio quando eu tinha 16 anos, e eu sempre tive a intenção de voltar. Só que, óbvio, que eu não escolhi o curso mais fácil pra voltar pra Alemanha, né? Só que na época eu soubesse, né? Enfim. E eu acabei me formando e eu comecei a procurar bolsa pra vir pra Alemanha, pra fazer um doutorado, um mestrado, ou enfim, pra realmente aproveitar o tempo, né? Aí eu trabalhei 1 ano no Brasil e vim pra Alemanha com 23 anos. Quando eu vim, eu meio que decaí, assim, cheguei num mundo completamente diferente com aquele mundo que eu vi com 16 anos. Uma coisa eu acho que é fazer um intercâmbio, estudar, e outra coisa é você vir pra trabalhar e... Completamente diferente. Então eu caí um pouco daquelas nuvens, né? E tomei um pouco na cabeça, né? Óbvio. 23 anos ainda, né? Recém-formado e tal. Eu comecei a trabalhar com horto já no Brasil
Brasil, com ortodontia, pra quem não sabe o que é. Mas eu acredito que são dentistas que estão escutando isso. É com aparelho, é quem bota ferro no dente. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com ortodontia, eu já fazia no Brasil, e aí quando eu vim pra cá, me disseram, para lá, tu não pode trabalhar nessa área, né? Eu vim com uma bolsa de doutorado, e eu cheguei num laboratório e não tinha ninguém. A minha responsável tava grávida, ela foi embora, ela ficou mais de 8 meses fora do trabalho, eu não recebi por um ano inteiro, eu trabalhei de graça para a universidade, sem receber um tostão deles, eu ganhava 850 então eu tinha 850 euros para morar, para pagar meus impostos, para tudo, sabe? Eu não tinha dinheiro para mais nada, e mesmo assim eu aproveitei bastante esse tempo. Tinham me dito que eu ia ficar, na verdade, por 4 anos, né, para fazer esse doutorado. Eu conhecia. Só que depois de um ano, me disseram, não, a tua bolsa vai acabar. E eu não tinha nada. Eu tinha vindo, ficado 1 ano, enfim. Aí eu comecei a procurar trabalho. Depois de 2 anos, eu consegui ficar mais 1 ano na universidade, eu consegui mais uma bolsa. E eles prolongaram minha bolsa, trabalhei na universidade e comecei a procurar emprego para trabalhar como dentista. E eu retornei a voltar como dentista. Só que eu não podia voltar para orto, né? Para ortodontia. Eu tinha que trabalhar como dentista clínica geral de novo. É que é a questão da residência, né? Só que começar, a Aline sabe, né? Começar um trabalho sem experiência e achar alguém como estrangeiro é muito difícil. Foi muito difícil alguém te aceitasse. Eles sempre estão procurando algum problema para dificultar o teu caminho, né? No caso, eu precisava do emprego, eu tinha meu chefe tinha que escrever uma carta dizendo que ele tinha procurado um monte de dentista, não podia ser em Stuttgart, não podia ser numa cidade grande, tinha que ser numa cidade interior. Ele tinha que me confirmar que ele já tinha procurado outras pessoas para realmente me dar uma vaga. E só com esse papel eu conseguia pegar uma autorização de trabalho. Então, tipo, era um papel dependia do outro. E, sério, eu cheguei a ter 10 entrevistas numa semana e todos me disseram não. A última entrevista que eu tive, sem brincadeira, meu visto estava vencendo, a última entrevista que eu tive, eu saí de lá e disse assim, o cara nem vai me pegar. Ele me ligou no dia seguinte pra me dar um emprego. Eu não tinha nem o que pensar, né? E pior que eu nem queria ter trabalhado lá, mas no final foi bom. Pegou o que apareceu. Eu peguei realmente o que apareceu. E ali eu passei mais uns perrengues. No meu caso, como eu falei, eu sou de Salvador, eu queria morar na praia, até que de repente, em um carnaval fora de época, porque a Bahia, né, tem festa todo dia, meu marido estava trabalhando na Ford na época, a gente se conheceu, se apaixonou, e aí depois de um tempo, ele foi para Michigan, para os Estados Unidos, e eu decidi ir encontrar com ele, e a gente casou, e eu fiquei morando em Michigan. Depois de um período, meu marido é alemão, ele mudou para Mercedes, mas para Michigan, né, para os Estados Unidos, né, a Mercedes em Michigan. O contrato dele era um contrato americano, mas ele teve uma oportunidade para vir para a Alemanha passar um ano, para fazer a junção do time alemão com o time dos Estados Unidos. Para mim foi perfeito, porque meu marido era alemão, mas eu não sou alemã. Então eu fui tratada como americana, no sentido, não por ser tratada como americana, mas pelo contrato que a gente teve. Eu tive aula de alemão, tudo pago. Eu tive uns cursos, o que foi fantástico para mim, eu tive um curso de How to be Schwäbisch, né? Então foi fantástico. Eu aprendi, foi um fim de semana, que eu aprendi o que era Kehrwoche, né? Que é fazer essa limpezinha. Eu aprendi um monte de coisa que quem chega aqui de paraquedas, e se eu tivesse vindo só com meu marido, claro que ele saberia, mas é diferente, é visto por uma outra ótica. E sem contar que a gente aqui em Stuttgart, da família dele, mora em Heidelberg, em Offenburg, então assim, a gente ficou perto de todo mundo. Que isso era uma das coisas que eu sentia falta nos Estados Unidos, porque assim, talvez vocês dois sintam também essa coisa de estar sem nenhuma família, né? Sim, é muito órfão. É muito bem forte triste, isso. Né? Então, para mim, quando eu cheguei aqui, tive o meu primeiro Dia das Mães, que a gente foi para casa da minha sogra, foi lindo. Ah, que legal. Eu imagino, porque essas são as datas mais tristes para quem mora longe. Eu acho que nessas datas comemorativas é o mais difícil, né? Natal, essas coisas é triste. E aí, quando a gente veio para cá, que eu estava, na verdade, em Michigan, me preparando para o TOEFL, porque eu queria fazer o mestrado lá. Quando a gente veio para cá, eu passei 1 ano estudando alemão. E aí, assim, eu fiz um curso intensivo no IFA. Eu amei o curso do IFA, eu gosto muito, me identifiquei com o método e consegui aprender a língua de uma maneira aceitável para poder depois. E aí, sim, nesse meio tempo,
Uma esposa de um colega do meu marido, ela é professora da Universidade de Tübingen. E aí ela falou para mim assim, que se eu quisesse, eu poderia ir lá um dia para conhecer a universidade. Foi muito engraçado, porque na época tinha uma doutoranda, que também se chama Aline, que também é dentista, e que também era casada com um engenheiro da Mercedes. Nossa! Que é uma querida, é muito querida. E aí ela me deu o contato da Aline. E a Aline me explicou um pouco como eram as coisas, e essa professora que também comigo, ela foi muito legal, muito querida, ela falou para mim assim, olha, você tem que aprender a língua. Se você aprender a língua, tem outros brasileiros aqui, assim, o reconhecimento do know-how dos brasileiros, principalmente na universidade. É certo, assim, eu brinco sempre que a Aline, ela fez uma super boa propaganda, a Aline Faria, né? Então, assim, foi muito legal. E aí ela falou, você tem que aprender a língua direitinho e depois você pode voltar. Só que na época, em 2020, a gente só ia passar um ano. E aí a gente voltou para Michigan. E aí, só que eu voltei para Michigan com o trunfo de já estar sabendo o alemão. E aí, um ano depois, meu marido teve uma proposta para vir definitivamente para a Alemanha. E eu queria, porque eu não gostava de Michigan, não gosto. E como eu disse, gosto do fator de ter família aqui, gosto do Schwabenland. Eu só encontro com os Netzweber, gosto de viver aqui. E aí a gente veio só que eu voltei com a minha filha com 6 meses. Aí a Sofia tinha 6 meses, então eu fiquei dedicada a ser mãe e a gente se encontrava uma vez por mês, eu e um grupo de 4 dentistas brasileiras, que na verdade a Paula não é brasileira, é da Costa Rica, mas por ter feito mestrado no Brasil, fala português bem, assim, é praticamente brasileira. Tem a que é a minha sócia, tem a Cláudia Kies, que é uma querida, e a Aline Faria, e a gente estudava junto. Era muito, assim, por isso que eu falei, então para mim não foi uma época tão solitária. Porque o que eu digo também, quando você vem com família, e você tem uma família legal, que no caso, eu estava numa época feliz da minha vida, assim, com meu marido, com minha filha, sabe? Claro. Então, torna tudo um pouco mais fácil. Então, já tinha, por exemplo, a questão da grana, já não era uma preocupação presente, porque meu marido já me sustentava. Né? Assim, então fica tudo mais fácil, né? Você não tem essa preocupação. E vocês estudaram aonde no Brasil? Trabalharam lá antes? A Ana trabalhou só um ano, né? Eu trabalhei um ano só, E você, Aline, como é que foi lá no Brasil? Eu estudei na Universidade Federal da Bahia, que foi onde eu me formei, e na verdade, o meu sonho era a odontopediatria. Tanto que, assim, vocês que são meus pacientes sabem, no meu quarto tem uma fotozinha de um leão, tem a fotozinha de um macaco. Já percebi. Né? Então, assim, eu amo, né? Eu amo, assim, criança, mas quando eu comecei a atender mais dias, mais horas lá no Königsbau, as mães dos pacientes começaram a me perguntar se eu também atendia adulto. Então, aí eu tive uma necessidade de fazer uma especialização em estética, que aí eu fiz aqui numa academia para dentistas em Stuttgart, e aí depois eu fiz uma especialização em geriatria, em odontologia geriátrica, e aí agora eu tô terminando. Prótese é o que aqui no Brasil agora tá na moda também, né? Essa lente de contato. Sim. Ô, Ana, e as pessoas procuram muito profissional para colocar aparelho dentário? Que eu não vejo tantas pessoas usando aparelho aqui quanto vejo no Brasil. É verdade. Não tem tanto quanto no Brasil. Acho que o acesso também no Brasil é bem mais barato, né? O aparelho dentário aqui na Alemanha, para criança até 18 anos, é pago em alguns casos pelo seguro, o que a gente não tem no Brasil, né? E isso por isso que eu sempre tenho que ver os pacientes, né? Não esperar trocar todos os dentes e tudo mais, que é o que a maioria faz, né? O que a gente no Brasil faz. Aqui na Alemanha a gente faz muito ortopedia, ou seja, a gente trabalha com muito aparelho móvel e não só com aparelho fixo. Por isso que a gente começa em alguns casos com as crianças já bem cedo. A partir de 3 anos, teoricamente, eu já poderia começar a tratar uma criança quando ele tem uma anomalia, né? Anomalia no sentido, tem algum problema mais sério que pode prejudicar o crescimento facial, ou os dentes, ou o desenvolvimento da mandíbula, da maxila, etc. Tá melhorando, né? Eu acredito que no futuro eu vou ter muito mais paciente adulto não só criança, né? Que eu tenho visto bastante, eu tenho tido bastante paciente para pequenas correções dentárias. Nächste Station,
Quando tudo começou, como é que era? Você já sabia o que devia ser feito? Como é que foi? As Eu quero ouvir da Ana. informações estavam claras? Tipo assim, você sabia, tinha o Google lá, tinha um site que tinha tudo que você precisava fazer. Óbvio que não era assim, né? Como é que foi aí? Eu não sei tu, Aline. Eu acho que na época que eu comecei a fazer toda essa parte de meu reconhecimento, meu diploma e tudo mais, parecia que tudo era um tabu, sabe? Uhum. Tu não recebia todas as informações de uma hora para outra. Por exemplo, faz acho que uns 2, 3 anos, tu entra no site do CRO aqui na Alemanha e ele tem todas as informações para estrangeiro. Na minha época não tinha. Tu tinha que ligar pra lá, brigar com a mulher. Era uma grossa, tanto no telefone quanto pessoalmente. Tu mandava toda a papelada pra lá, ela não te dava nenhuma resposta. Eu passei meses esperando uma resposta, não vinha. E como meu alemão na época também não era o suficiente, como é hoje, eu tinha mandado toda a papelada pra lá, eu ainda não tinha meu visto de trabalho. Eu fui lá com uma mãe de uma amiga minha, olha que absurdo, eu fui com a mãe de uma amiga minha, ela contou uma história, eu ia trabalhar no consultório dela e não sei o quê. Casualmente, a Frau Kopp morava na mesma cidade que a minha amiga tinha o consultório, e casualmente ela sabia quem era o consultório, e no outro dia eu recebi a autorização do meu diploma. Nossa, cara, A autorização de trabalho na minha caixa de correio. No outro dia, eu juro pra vocês, no outro dia. Então, tipo assim, aqui na Alemanha tudo funcionava na época que eu comecei, tudo com vitamina B, que eles chamam, que é a vitamina B. B de Beziehung, B de contato, né? Exatamente, é assim que funcionava. E tu não recebia as informações tudo numa hora pra outra. Tu recebia assim, ó, um pouquinho aqui, tu tem que fazer isso agora. Aí tu vai lá, tu faz. Aí, não deu, agora tu tem que pegar mais um papel. Aí tu vai pro outro lado, aí tu corre mais pro outro lado, faltou isso, isso, aquilo. Entende? Não tinha um protocolo como tem hoje. Hoje eu acho que é bem organizado, um pouco mais fácil, mas também eu acho que dificultaram bastante também o processo, porque eles estão tentando, tá vindo muito estrangeiro. Eu sei porque na época que eu passei na prova, a Frau Kopp me pediu para eu auxiliar alguns estrangeiros, né? E aí eu acabei recebendo várias ligações, e-mails de muito estrangeiro me pedindo ajuda para a prova. Eu até ajudei, mas a qualidade era muito ruim, sabe? Tinha muito estrangeiro que não sabia preparar um dente, não sabia nada de prótese, tinha que ensinar realmente muita coisa e que eu acabei me desgastando, sabe? Que aí eu disse assim, não quero mais, chega. Não consegui mais dar aquela atenção realmente, né? Porque as pessoas começam a te usar, né? E aí eu comecei a ficar ressabiada. Tá, mas recapitulando, você se formou, aí você veio pra Alemanha, qual visto você tinha quando você chegou aqui? Eu tinha um visto de bolsa, né? De estudante. De estudante, ok. De estudante, exatamente. Eu tinha um visto de estudante que eu tinha que renovar todos os anos, que geralmente, enquanto que tu tem o teu trabalho na universidade, que tu pode comprovar que tu tem um meio de vida, né, que tu recebe dinheiro, eu não tinha problema de sempre renovar ele. Então eu acabei renovando ele ano por ano. Só quando eu comecei a trabalhar, eu precisava de um visto de trabalho, uma autorização, só que dentro do meu visto estava escrito que eu só poderia trabalhar como dentista e sobre a supervisão do meu chefe. Nossa, tava escrito? O nome dele, aonde que eu trabalho, e tava escrito. Eu só podia trabalhar lá, eu não tinha o direito de trabalhar em outro lugar, entende? Eu não posso, assim, trabalhar... Tu chega aqui na Alemanha e não é assim, tu pode trabalhar em qualquer lugar, né? A Aline, eu acho que teve um pouco mais de sorte que eu. Pra mim foi um pouco mais difícil porque eu não tinha família, né? Eu vim sozinha, solteira. Então foi um pouco mais difícil, assim, de realmente conseguir ficar. Mas eu sempre tive sorte na minha vida. E persistência, né? Persistência. Exatamente. E eu acabei sempre recebendo, né, o meu visto. A gente sempre recebia para um ano, né? E sempre tinha que renovar. E a partir do momento que tu pegava esse visto, essa autorização de trabalho, que eles chamam de Berufserlaubnis, tu tem o direito de trabalhar, sim, mas tu já tinha que te inscrever para a prova de reconhecimento. Ou seja, tu recebeu esse visto, tu sabia que tu vai ser convidada, né? Convidada é uma palavra bonita, né? Alemão, mas é realmente assim que eles falam, eles te convidam para tu vir fazer a prova, né? Na verdade, tu é obrigado. Como é que você conseguiu esse posto de trabalho aí na Universidade do Brasil? Como é que você fez lá? Eu comecei a procurar. Eu estudei na Universidade Luterana do Brasil, é uma faculdade particular. Em Canoas, não era direto em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre. Eu conversei com um professor meu que tinha vindo para a Alemanha uns anos atrás. Ele tinha me falado de um tal de Brazilian Zentrum, que era em Tübingen. E eu fui atrás,
procurar e ainda é. Eu entrei em contato com eles, e só que eu não recebi uma resposta imediata. Veio uma resposta depois de vários meses. Depois de 6 meses, eles me disseram que eu tinha uma vaga. Então, tipo, foi tudo muito rápido o processo de eu parar de trabalhar no Brasil e vim para a Alemanha. Entendi. Foi que eu consegui essa bolsa, continuei, entrei em contato com eles, continuei. O meu trabalho eu acabei não terminando, né, porque eu fui obrigada a começar a trabalhar e acabei deixando, retornei várias vezes, mas eu de alguma forma não consegui terminar o trabalho, né, do doutorado, por falta de experiência. E aí acabei conhecendo meu parceiro na época, acabei ficando, indo, né? E tu começa a batalhar para fazer a prova, tu tem que passar na prova. Aí eu rodei uma vez na prova, tu pode repetir mais uma vez. E assim, aqui na Alemanha, tu sempre pra tudo tu paga, né? Eu paguei 1.000 euros pra primeira prova, tu rodou tu faz a primeira prática e depois a teórica. Aí eu rodei na teórica e tu tem que repetir as duas. Nossa. 1.000 euros. Então eu paguei 2.000 euros. Aí quando eu achei assim, ok, paguei os 2.000 euros, aí eu fui receber meu diploma, eu tive que pagar 250 euros pelo meu diploma a mais. Então, tipo, tu já recebe um salário mínimo e ainda tu tem que pagar tanta coisa, sabe? É, assim, absurdo. Assim, o caminho é muito difícil. Aí, de uns anos pra cá, óbvio, eu tive sorte, conheci uma outra pessoa, o meu ex-chefe foi maravilhoso. Ele me deu a oportunidade de receber também até um salário bem melhor, de começar a estudar para prova, né? Me deu oportunidade. Aí em 2013 eu passei na prova, recebi a aprovação, né? Mas esse processo demorou por volta entre fazer toda a papelada, acho que foi 2 anos e meio, acho que deu, 2 anos e meio com tudo. E nesse meio tempo você trabalhava, tipo, como assistente? Como é que era? Eu era assistente, 2 anos. Aqui na Alemanha, para tu ter a Kassenzulassung, né, que é a autorização para tu trabalhar com pacientes do seguro, tu precisa trabalhar 2 anos como dentista clínica geral, né, e depois, eles chamam de Vorbereitungsassistentin, e aí depois tu vai como Angestellte Zahnärztin, né, que foi como eu estava também inscrita quando eu comecei a fazer minha especialização em orto. Um caminho bem complicado aí. Seu caminho foi diferente do meu, e é legal, porque nem tudo é tão linear. O meu foi bastante linear. Como é que foi no seu caso aí? No meu caso, eu já estava aqui, voltei em 2009, eu comecei a trabalhar no consultório. Aí minha questão de começar a trabalhar no consultório foi interessante. Eu fiz uma entrevista de trabalho, na época, no outro consultório, mas assim, na época eu só queria odontopediatria, e o consultório era um consultório que precisava de alguém que soubesse prótese, então ele nem me chamou, e assim, não era interessante para mim. E aí depois, nesse grupo de estudo que eu tinha com a Paula, que era a minha sócia, a Paula tinha ficado sabendo do Königsbau, e uma conhecida dela estava lá, e que o dono precisava de mais uma dentista. E aí a Paula foi, e como a Paula tinha terminado de ter a filha dela, tinha pouco tempo, ela falou, eu não vou poder trabalhar tempo integral, mas vamos lá comigo, de repente você consegue um estágio. E aí o Oliver, eu fui realmente para pedir um estágio, e o Oliver me ofereceu o emprego, né, um trabalho. Ele falou assim, eu não tenho paciente para te dar, mas você tem a sua comunidade. Se você conseguir os seus pacientes, está tranquilo. E aí o que eu digo da minha tranquilidade de não precisar ganhar dinheiro. Porque se eu tivesse precisado ganhar dinheiro, eu não poderia ter ficado no consultório. Porque eu não ia poder me manter atendendo, às vezes, 3 pacientes por dia. Claro. Entendi. Entende a diferença? Então, assim, tanto que é muito, muito engraçado, uma atendente que agora já está aposentada, que se tornou minha paciente, ela falou para mim assim, uma vez, eu passava o dia todo lá e eu tinha durante o dia 3 pacientes, né? Aí ela falou assim para mim, para o Schumacher, não fica tantas horas aqui, o marido da senhora vai achar que a senhora está ganhando dinheiro. Entendeu? E aí foi tão bonitinho, porque quando ela se aposentou, a minha agenda já estava mais cheinha, e aí agora é muito bonitinho, porque ela liga, quando ela vai, ela fala, uau, agora às vezes eu tenho que esperar um tempo para conseguir um horário. Mas para mim é um orgulho, porque assim, sabe, é legal, porque ela acompanhou isso. Então assim,
eu não considero, não foi sofrido, mas foi um outro caminho, né? Então, quando eu vi, aí quando eu tive essa possibilidade, aí eu fui lá na Fraukop, na mesma que a Ana foi, no Regierungspräsidium de Stuttgart, ela me deu esse Vorbereitung também, né? Essa licença, Berufsausübung Vorbereitungszeit für die Kenntnisprüfung, uma coisa assim. Aí eu comecei a trabalhar e o legal também, no meu caso, que eu tive sorte com o Oliver, no início eu comecei a atender criança, depois, como eu disse, fiz as especializações, comecei a atender mais adulto, porque também a necessidade, e eu percebi que eu tinha o público, e até que chegou o momento que aí eu consegui, até a minha história da minha aprovação não é tão igual a da Ana. Consegui a minha cidadania alemã, e aí outras colegas que também tinham conseguido desse grupo, que estavam se preparando para a prova junto comigo, não precisaram fazer a prova, porque aí elas foram tratadas como dentistas alemães que tinham estudado no exterior. Mudou o jogo todo, né? Exatamente. E aí falaram, Aline, a gente não sabe até quando vai ser, porque eu precisava ter esses 2 anos que a gente tinha que ter, que na minha época foram 3 anos, não eram 2, eram 3, eu precisava ter esses 3 anos para dentista estrangeiro, e aí falaram, entra com seus papéis e vê se você consegue pegar essa brechinha também. Entendi. E aí eu tive a sorte de entrar na brecha e ser tratada como uma dentista alemã que estudou no exterior. Okay. Poxa. Aí você não precisou fazer a prova, então. Resolveu. Não precisei fazer a prova. E aí eu paguei os 250 euros. Mas os 2 não. Mas aí saiu no lucro, né? Dava até 500 pro cara, né? Saiu no lucro. E aí, paralelo a isso, o Oliver, que na época ainda era meu chefe, falou pra mim, bem, agora você pode, voar pelas suas, né, asinhas, ou você se torna sócia, ou você tem que ir pra um outro lugar, porque eu não quero a responsabilidade toda para mim, nas minhas costas. A Paula, na época, já tinha se tornado sócia, e aí, desde 2013, eu me tornei sócia do consultório. Ah, legal. Aline, tu pode explicar o que é essa responsabilidade que ele quis falar pra ti? Porque é o seguinte, quando você tem um consultório, por exemplo, se hoje toca fogo, segunda-feira o prejuízo é de nós 3, né? Então, eu tenho que sempre, quando eu saio do consultório, ter certeza que está tudo em ordem, que as funcionárias estão fazendo tudo certo. E eu não entendia o que ele falava, porque assim, eu me considerava uma funcionária responsável, né? Porque aí eu não estou falando da Aline dentista, eu estou falando da Aline funcionária, assim, que cuida, que zela pelos materiais, que deixa a cadeira, deixa tudo certinho. Mas é muito diferente quando isso te pertence. Muda o jogo totalmente, né? Sabe? É igual você ter um apartamento alugado e um apartamento próprio. É diferente. Sim. Né? Assim, concorda, Ana? Com certeza. Então é essa responsabilidade que ele falava, porque assim, e é como, por exemplo, aí tanto que depois que eu me tornei sócia, foi a primeira vez que ele tirou, eu acho que 3 semanas, assim, seguidas de férias, sabe? Nossa, ele entendi. também tava ali, né? Sim. No limite já. Porque isso é uma coisa que muda também. Depois, desde 2013, o primeiro ano que eu tirei 3 semanas de férias seguidas foi agora, ano passado. Às vezes tem vantagem de ser empregado, hein? No caso da horta é um pouco diferente, né? Porque como as crianças aqui na Alemanha têm as férias, né, de verão, sempre, esse ano é um ano à parte, mas em geral a gente sempre fecha o consultório no mínimo 3 semanas do verão. Então é um pouco diferente de ali. Uma colega, a colega lá da universidade falou pra Aline, vai aprender alemão, porque realmente é o que tu precisa. E eu falo pra todo mundo, tá morando na Alemanha, tem que falar alemão. Com certeza. Não interessa qual a profissão que tu tem, mas realmente eu posso falar pela minha profissão. Se eu não soubesse falar alemão, eu não teria chegado aonde eu estou. A Aline também não, porque o alemão tu precisa, seja ele ou com um paciente alemão que vai vir na tua cadeira, também com um brasileiro, porque igual tu tem que fazer toda a parte de papelada, petição em alemão, não é em português, não é em inglês. Exatamente, a contabilidade, as justificativas. Tudo é em alemão. Então aqui, ó, tá trabalhando aqui, tá morando aqui, gente, vamos lá, bora aprender alemão. Tá, mas uma pergunta, como é que foi para, por exemplo, validar o diploma mesmo? Tiveram que traduzir ele? Como é que foi essa questão aí para vocês comprovarem o que vocês estudaram no Brasil? O meu primeiro passo foi pegar o meu histórico com tudo, sabe aquele histórico escolar? Detalhado, eu fui na né? universidade, aquele histórico detalhado. Aí eu traduzi tudo num tradutor juramentado lá em Salvador. Até o nome era Beno Lesch, porque eu traduzi tanto papel, paguei tanto dinheiro para esse homem, que eu sei tudo.
Então, assim, e foi muito engraçado, porque na época, na verdade, como Deus, assim, atua na minha vida, sabe? Eu achava que eu ia morar nos Estados Unidos. Fiz o meu papel do meu casamento para a Alemanha, porque eu casei na Alemanha, mas eu traduzi os meus papéis da universidade para o inglês. Quer dizer, porque eu ia morar nos Estados Unidos. Ai, meu Eu Deus. queria. Quando eu fui pegar, ele tinha traduzido tudo para o alemão, porque ele não se tocou que era diferente. Nossa! Então eu tive que pagar uma nota e tive que pagar de novo. Mas tudo bem, 3 anos depois eu tive que usar tudo. Então tá tudo certo. Ah, Ele já preveu, já. Exatamente, Cara, já era bom. destino, gente. tinha a bola de cristal. Já era... E se uma pessoa, por exemplo, trabalhou no Brasil como dentista, ficou, um exemplo, 10 anos trabalhando lá, como é que ela comprova isso? Também tem que traduzir, tem que fazer alguma coisa? Tipo, comprovar a experiência, né? Eu traduzi, eu consegui como se fosse um comprovante do meu ex-chefe. Aham. E Eu também. mas eu traduzi aqui. Eu conheci um alemão que falava perfeito português e fazia tradução juramentada. E aí eu fiz toda a minha papelada com ele. Ele mora, acho que é perto de Heidelberg. E eu mandava sempre por post as coisas pra ele. Ele mandava de volta. Foi tranquilinho, assim, óbvio, custou uma grana, né? Mas já não bastasse o dinheiro da prova, né? Sim, eu traduzi tudo. Eu trabalhei em 3 clínicas, aí eu traduzi, né, o comprovantezinho tudo, das ok. clínicas. Mas o que era? Era uma declaração do que você fazia no trabalho? Como é que era essa comprovação? Assim, isso na verdade é mais uma coisa pra gente chegar com o nosso que chama Bewerbungsmappe, né, que é quando eu não me lembro mais, o meu currículo vitae, digamos assim, pra eu ter alguma coisa dentro. Por quê? Porque o que é que acontece? Pra eles saberem o que eu já fiz. Então eu tinha, por exemplo, que eu tinha ficado na monitoria de odontopediatria, sabe, na monitoria de escultura dental na faculdade. Entendi. Pra eles saberem minha área de interesse, mais ou menos, entendeu? Então tudo, até, gente, cursos que eu tinha feito de tudo no Brasil, curso de tratamento de canal, todos os cursos eu traduzi tudo. Então imagine a grana e traduzi 2 vezes. A tua experiência, pra mim, não validou de nada. Eu tive que igual fazer o meu Vorbereitungszeit. Não, como eu disse, não adianta de nada. Assim, experiência, eu tenho uma amiga, ela tá agora nos Estados Unidos, né? Ela tava aqui até o ano passado. E ela trabalhou 10 anos, ela teve um consultório próprio no Brasil durante 10 anos. Ela chegou aqui e não adiantou nada. O que adianta é, quando você chega num consultório, aí o dentista pode dizer assim, você vem fazer um Probearbeit, que é você vai trabalhar, né, tipo, de teste para ele ver como você trabalha. Então, claro que o dentista que tem 10 anos de experiência, até a maneira dele se posicionar é diferente. Sim. Com certeza. Entendeu? Então, isso que vai contar. Mas o papel que ela vai trazer, não vai, porque não é como numa empresa de IT que você fala, eu sei trabalhar com CAD, CAM, eu sei trabalhar com isso, sabe? É diferente, é a experiência. O que a Ana falou é verdade, não adianta muito. Tu tem que trabalhar aqui com o sistema alemão para ser validado, para ter um valor. Como é que foi a prova aí? já vi que não foi Essa é boa. a parte irônica. Né? A prova, atualmente, como eu já tinha comentado antes, ela é dividida são 3 provas. Até eu falei, acho que a Aline pode dar um exemplo melhor, né? Porque a gente conhece uma menina que está fazendo a prova de proficiência. Tu primeiro é testado como é o teu alemão. O teu alemão tá em ordem, tu é convidado, né? Aquela palavra, convidado, né? Obrigado a fazer a prova prática e depois, se tu passar na prova prática, tu é convidado a fazer a prova teórica, que é uma prova oral. São 3 pessoas, 3 dentistas de áreas completamente diferentes. Um é da universidade, os outros 2 geralmente são dentistas clínicos gerais, que te metralham com 5.000 perguntas que teoricamente deveria durar 1 hora. Eu tive a sorte de ser testada 2 horas. Meu Deus. Mas a prova prática é antes da teórica, então? A prova prática é antes da teórica. Nossa, que diferente. Geralmente é o contrário, né? Tem que mostrar realmente que tu tem a mão, né, pra ser dentista. Claro. A gente é muito dependente das nossas habilidades manuais. Sim. Exatamente. E aí, se realmente a gente
confere os padrões alemães, né, digamos assim, tu vai ser permitida a fazer a prova prática. Mas durante a prova prática, tu também recebe pergunta. Também tem uma mini prova oral. Mas a questão do idioma ali é uma prova específica para a área ou você entrega um certificado? Assim, antigamente era um certificado, né, que não era prova, era só você ter o certificado do curso de alemão. E hoje em dia é o seguinte: quando, por exemplo, a gente tem agora uma colega da Venezuela, que é dentista, e que está trabalhando com a gente como assistente de dentista, né? Auxiliar de dentista, Zahnarzthelferin. Então, assim, o que acontece? A Carla, ela quer começar a trabalhar como dentista. Para fazer isso, ela tem que ligar no Perígonos Presídios. Aí a Carla mandou uma cartinha que o meu sócio, o Oliver, fez para ela, dizendo que ela poderia trabalhar com a gente no consultório, né? Ela faria o Vorbereitung, o assistente dela, como dentista, trabalhando um terço para mim, um terço para Paulo, um terço para o Oliver, ok? E aí a Felcop falou, ok, mas para fazer isso, a senhora tem que provar que fala alemão. Nesse momento agora, é assim, 3 vezes por ano, eles fazem a prova de proficiência. Nessa prova de proficiência, você não é testado no seu conhecimento odontológico, você é testado no fazer perguntas e responder perguntas em alemão. Claro que as perguntas são relacionadas à odontologia, mas, por exemplo, se ele te mostrar uma radiografia de um cisto e você falar que é uma bola, não tem problema, ok? O que ele quer saber é que você entenda a pergunta e responda, né? E aí essa é a parte como se você estivesse conversando com o paciente. Você tem que atender o paciente, você tem que responder as perguntas deles, como se você estivesse apresentando o caso para um outro colega, porque era esse o maior problema, que os pacientes não estavam entendendo os estrangeiros e que os estrangeiros e que o colega, dentista estrangeiro, não estava conseguindo explicar o caso para outros colegas. Entendi. E isso estava acontecendo tanto na medicina como na odontologia. E foi como a Ana falou, quando a gente chegou aqui, tinha muito menos gente. Hoje em dia tem muita gente. Claro que eles têm que proteger, que eles vão dificultar. E assim, é difícil, mas assim, você tem que falar a língua. Se você quer trabalhar, ganhar dinheiro, você tem que falar. Mas eu acho que o grande problema é porque é subjetivo isso, né? Por exemplo, se tu faz o teste do Goethe, é uma prova objetiva, né? Você responde, lógico, deve ter o texto lá e tal, né? Pra interpretar o texto, que você vai escrever uma redação. Mas a questão gramatical é objetiva, ou tá certo ou tá errado, né? Agora, você ter que explicar uma radiografia ou alguma análise que você fez e a pessoa dizer que você tá certo e tá errado é meio, né? Tipo assim, passível do cara ir com a sua cara ou não, né? Eu não acho que seja subjetivo. Porque eu acho que quando eu tenho que conseguir me expressar na língua que eu quero trabalhar. E eu tenho que conseguir entender e me fazer entender. Eles não querem saber se a pessoa fale correto o alemão perfeito, entendeu? Assim, as concordâncias, o dativo, o genitivo, mas eles querem que a pessoa saiba explicar o que ela tá vendo. Sim, claro. E isso é importante, porque assim, como eu disse, é muito, a gente não tem noção, mas é muito importante. Imagino, né? Faz toda a diferença. Aprender alemão, eu aprendi alemão no colégio. Eu aprendi alemão, eu fiz Goethe Institut. Depois, durante a faculdade, durante o colégio, eu estudei bastante alemão e mesmo assim eu vim para a Alemanha, eu não falava perfeito. Eu comecei a deslanchar realmente com o meu alemão depois de 5 anos, depois que eu já estava trabalhando como dentista, porque eu acho que o contato do dia a dia te ajuda muito a aprender as palavras. Tem muita palavra parecida realmente do nosso vocabulário odontológico com o vocabulário alemão, né? Porque muitas palavras vêm do latim e é muito parecido, como materiais, instrumentos, tem algumas palavras específicas em alemão, realmente, mas que toca no teu dia a dia. E com isso, tu acaba desenvolvendo o teu vocabulário e te expressando de uma forma também mais adequada perante teus colegas e teu paciente também. Eu acho que isso tem que é uma fase de amadurecimento que tu tem que usar realmente nisso quando tu começa a trabalhar aqui e tu tem que realmente te concentrar. Realmente tem dias que eu tô super cansada, que eu noto até meu alemão não tá tão bom, que eu faço mais erros quando eu falo, e da mesma forma em português, hoje em dia, porque eu falo bem mais alemão do que português no meu dia a dia,
dia. Por exemplo, Tomás, digamos, o problema que os pacientes brasileiros têm muitas vezes com os médicos, dentistas alemães, de não conseguir se expressar. Imagina se um alemão vem para mim e eu não consigo explicar o que ele tem na boca. Sim, não é complicado. E o nosso curso de alemão, a gente não aprende a palavras que utiliza no médico ou no dentista, entendeu? Não. Tu não consegue se expressar, tu não consegue falar, não quer dizer que você foi melhor ou pior atendido, é porque você não consegue se expressar como consegue na sua língua materna. Com certeza, assim, com certeza. Sabe? E é isso que, por exemplo, claro que eles não esperam que quem faça que essa é a primeira prova das 3 provas. Eles não esperam que essa pessoa esteja, né, assim, totalmente super afiada no alemão. Mas eles esperam isso, que a pessoa consiga esclarecer a um paciente o que ela tem. Eu acredito, para ser sincera, Aline, eu discordo um pouco da tua opinião. Porque na época que eu fiz a prova, eu recebi um papel que diz todo o percurso, né, da prova, como é que ela vai ser, o que eles vão me avaliar. Inclusive, na época, eu tinha uma parte que estava escrito que eles iam avaliar a minha forma, o meu alemão, como eu me expresso, como eu faço frases e como eu explico. Ana, isso daí você já estava na outra etapa, você não estava na fase inicial, nessa fase primeira, do primeiro contato. Eu não tive primeiro contato. É isso que eu tô falando, porque essa prova não existia. Essa prova do primeiro contato é mais básica. A prova, ela tem 3 fases, né? A primeira fase, tu faz a aprovação do teu conhecimento em alemão. Tu tem que comprovar que tu sabe falar alemão, que tu sabe se expressar. A segunda parte, tu é convidada a fazer a parte prática. Tu vai fazer uma prova prática numa cabeça de um boneco, tem que carregar para cima e para baixo. Tu tem diferentes exercícios para fazer: restauração, tratamento de canal, radiografia. Tu vai ser perguntado sobre instrumentos cirúrgicos e de periodontia. Faz diferentes restaurações, uma de amálgama e uma de resina. Faz um preparo, tu faz um provisório. A prova dura 5 horas. Nossa, né? expediente. Expediente, realmente, sai de lá destruído. E a terceira parte, se tu passou, né, eles avaliam teu trabalho vai ser avaliado por 3 colegas e mais um colega externo que não te conhece. E se tu for aprovado, tu vai fazer a prova teórica, e a prova teórica tu vai ser perguntada. Eles têm um papel na frente deles, vazio, todos os 3, e eles te perguntam o que eles quiserem. É prova oral assim mesmo e exatamente. Livre. E antes de tu mandar a minha, eu não sei bem como é que eles fazem, tá? Assim, é só a minha observação. Eu observei como eu faço orto, eles me perguntaram muita coisa de cirurgia, eles me perguntaram muita coisa de prótese, que eles acharam, de repente, geralmente quem é ortodontista não gosta de ver sangue, né? Eles se aprofundaram bastante na parte de cirurgia, porque eles devem ter achado, essa aí não sabe nada, né? Mas realmente eu dei um pouco de sorte. E outra, tu manda sempre o teu currículo antes pra eles, antes da prova. Ou seja, eles sabem entendi. o que Malandrops. que tu fizeste, né? Então eu acho que eles se baseiam muito nisso e as perguntas vão sempre nessa direção. Entendi. E eu acho que é mais ou menos isso. São os 3 partes da prova, e aí tu sai e eles te dão a resposta se passou e não passou, na hora. Na hora? Na hora. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung. Duração do processo todo, quanto tempo aí, só pra gente dar uma pincelada pra audiência aí. Quanto tempo demorou a preparação, deu alemão talvez? Bom, no caso da Ana vai ser meio complicado falar, né? Mas a validação do diploma, preparação pra prova, como foi aí? Quanto tempo demorou até? Pelo dia que você resolveu vir pra Alemanha, até o dia que você realmente estava habilitado a trabalhar. Quanto tempo demorou? 3 anos. 3 anos. 3 anos sem a aprovação, né? Pra realmente começar a trabalhar. Foi o primeiro tempo que depois eu vim com a bolsa e tudo mais, passei por todos os perrengues. Foram 3 anos. Mas eu contaria 5 anos pra realmente estar mais ou menos estabilizada na Alemanha e com um emprego decente e recebendo um salário decente. Nossa.
Isso que você, no caso, tinha o alemão já, né? Não, Sim. quem tu falou, não era o alemão fluente, mas você tinha uma baita de uma base, né, do Brasil. Né? Eu tinha uma boa base. Eu até hoje em dia, esses tempos, eu arrumei umas coisas da época de colégio, quando eu fui na casa dos meus pais, e eu já escrevia alemão super bem. Porque eu não tinha essa sensação, porque eu não falava. A fala sempre é mais difícil, é a última que vem, né? É. Minha escrita estava super desenvolvida. A fala, eu tinha a sensação que eu demorava uma meia hora para falar uma frase, sabe? E para você, Aline, quanto tempo? 2005 eu aprendi alemão. Aí depois a gente voltou para os Estados Unidos, mas em 2007 eu comecei a trabalhar lá no consultório, mas como eu falei para vocês, quase sem paciente. Se realmente a necessidade de começar a receber dinheiro fosse muito grande, eu não poderia ter continuado lá por muito tempo, né? Até conseguir a quantidade de pacientes. E no final, em 2013, foi quando eu consegui a minha aprovação. Então, aprovação, né, que eles falam. Então, é mais ou menos esse tempo, como a Ana falou. Outra questão, mais ou menos vocês têm noção de quantos vocês investiram em tudo? Tradução, sei lá, talvez curso de alemão, dependendo se no caso de vocês não foi preciso, né? Mas custos aí com os testes e tal, vocês têm noção mais ou menos quanto foi? No Brasil, eu comecei a fazer um cursinho de alemão, mas eu me lembro que eu pagava por hora a professora, eu acho que na época, não lembro se era 80 ou 40 reais, eu fiz uns cursinhos, mas só para ter uma noçãozinha. Aí na época eu paguei 2.000 reais com minha tradução das coisas. Depois aqui na Alemanha, quando a gente recebe, foi como a Ana falou, a gente paga já até para o papelzinho que a Frau Kopp dá para que a gente pode trabalhar, a gente paga também, paga 100 euros. No meu caso, eu tinha que pagar isso todos os anos, porque aí o Oliver tinha que dizer, ela continua trabalhando aqui, ela está realizando a função tal e tal, tal, e aí todos os anos eu tinha que renovar, né? Que no meu caso foram 3 anos, depois esses 250, e o meu curso de alemão na época era 680 euros por livro, mas eu tive a sorte que quem pagou foi a Mercedes. E você, Ana, como é que foi? Eu acredito, eu paguei também essa parte da autorização de trabalho, acho que eram 100 ou 150 por ano, no mais eu paguei os 2.000 euros da prova, né, porque uma vez eu rodei. Curso de alemão eu não precisei fazer nenhum, porque meu alemão já era suficiente, mas eu acredito que com traduções e tudo mais eu devo ter gasto por aí com prova uns 3.000 euros, com certeza. Nossa, é uma grana, bastante dinheiro. É, bastante dinheiro, mas assim, num longo período, né? Eu acho que o que mais me prejudicou um pouco foi realmente o valor da prova, né? A prova, o valor vem assim, 1.000 euros, tu tem que pagar sofoco na hora, mesmo tu não tendo feito a segunda prova. Tu já rodou na primeira, tu tem que pagar igual os 1.000 euros, né? Entendi. Eu conheci vários estrangeiros que também rodaram na prova prática, assim, a prova prática na minha época era o terror, né? Verdade. Que eu fui para a primeira prova, eu demorei 5 horas, eu fiquei 5 horas lá e eu só via o cara gritando com outros colegas e te dá um medo igual, sabe, durante a prova. Ele passava, o que a senhora tá fazendo? Isso é errado! E não, a senhora não pode fazer assim. Caramba. Assim, durante a prova. Então tu já tava nervosa por causa da prova e ainda tu ficava escutando o cara xingar outras pessoas. Tu pensava, ok, eu sou a próxima, né? Então essa parte psicológica também me abalou muito. Eu fiquei psicologicamente abalada por muito, muito tempo. Tanto é que quando eu fui pra segunda prova, eu até nem tava mais tão nervosa, mas eu tava angustiada, sabe? Eu queria realmente passar. A prova prática eu fiz de olho fechado, eu terminei antes, porque eu já sabia como é que era, mas a teórica eu tive bastante dificuldade, assim, de realmente de ir pra prova tranquila. Eu estava muito nervosa, porque eu sabia, né? Era a minha última chance, Sim. né? Sim. E o governo não dá nenhuma ajuda para pro estrangeiro, não? Nenhuma. Nesse meio tempo, eu ainda, entre um período e outro, fiquei desempregada. Eu saí do meu emprego, eu fui demitida por besteira. Eu não fiz nada de errado, eu prometo. Foi realmente, a mulher não gostava de mim. Hoje em dia ela é minha colega, ela trabalha na cidade ao lado. Aí eu posso mostrar pra ela que eu também sei, né, fazer ortodontia. Ela era uma ortodontista. Saí de lá, nesse meio tempo eu fiquei desempregada e eu fui pedir ajuda, né, pro Arbeitsagentur, pro salário de desemprego. E apesar de eu ter pago e ter trabalhado mais de 2 anos, né,
Eu não tive direito, eu não tive auxílio ao meu dinheiro. Você tinha o desconto em folha lá do seguro-desemprego Exatamente. e não poder usufruir do benefício. Caramba. E a justificativa, agora vem a melhor parte, a justificativa foi que eu estava escrito no meu visto era objetivo, eu só podia trabalhar naquele consultório, só podia trabalhar... Nossa. E o segundo motivo era porque eu morava com meu namorado e ele que tinha o dever de pagar as coisas pra mim. Nossa, gente. Nossa, você é uma guerreira, hein, Ana? É. Essa é a Alemanha, gente. Bem-vindo à Alemanha! Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung. Queria ouvir de vocês, então, uma mensagem final aí para nossos ouvintes, um resumão geral aí, ou encorajando ou desencorajando eles, né? Aí com vocês aí, sobre toda essa ideia aí de trabalhar como dentista na Alemanha. Então, vir para a Alemanha é uma boa opção, sim, mas tem que saber a língua. Sempre tem um porém, e esse porém é trabalhar na língua realmente. A profissão exige isso, e eu acho que se tu tem como todo brasileiro, tem sempre o jeitinho, é sorridente, é simpático, eu acho que isso aí cada um que vem já tem. Se souber a língua é sempre um a mais, né? E a minha dica realmente é aprender alemão, porque eu acho que aprender alemão, viver nesse país, te abre muitas portas. Principalmente aqui no Sul, as pessoas são mais fechadas, como no Sul do Brasil também. Eu acho que eu me achei muito aqui também, eu ganhei muitos amigos aqui da região, porque tu mantendo essa simpatia e tu aprendendo a língua, não tem como não cativar uma pessoa, sabe? Uhum. E eu acho que é o caminho, realmente continuar tendo as tuas qualidades como pessoa e também aprender a língua para realmente tu te adaptar, porque é o que eles tanto querem e almejam, que é a integração, se integrar realmente. Uhum. E para mim, se integrar no país é aprender a língua. Para mim, um dos caminhos é uma questão de uma cooperação, um doutorado, um mestrado, uma especialização. Uhum. Porque quando você está no meio da universidade, você tem um contato, claro que né? existem, mas você tem um contato com as pessoas. Sim. E você tem um contato com os colegas e você aprende um pouco como são as coisas. Por exemplo, eu tive o contato por essa network, mas eu tinha uma permissão de trabalho por ser casada com um alemão. Uhum. E como eu disse, um dentista, ele vem sem vínculo. Então, quando você vem sem vínculo de uma firma, você não tem um visto de trabalho. Vocês ouviram a história da Ana. A Ana, mesmo já estando aqui, ela tinha o visto dela era vinculado ao consultório que ela trabalhava. Sim, sim, então, diferente. se você sai do Brasil só com o sonho de ser dentista na Alemanha, sem ter já uma possibilidade de trabalho, é complicado. Aí você tem que vir e, por exemplo, tentar, como eu conheço, mas também são meninas que são casadas com ITlers, né, com engenheiros aqui, e que estão começando a trabalhar não como dentista assistente, mas como auxiliar de dentista. Porque pelo menos assim elas aprendem os termos técnicos, aprendem um pouco mais a língua e aprendem como a odontologia é trabalhada na Alemanha. Então, assim, é o que a Ana falou, eu concordo. Aprender o alemão é fundamental para se integrar. A gente tem que aprender que não é melhor nem pior. A Alemanha não é melhor nem pior, é diferente. Isso eu aprendi muito com meu marido, sabe? Ele não é melhor nem pior, é diferente. E quando você vê só é diferente, você não precisa olhar com olhar crítico. Então você aceita mais as possibilidades. Ou um mestrado, ou um doutorado, ou Sim. tendo um visto por uma descendência na Alemanha, vir aberta a tentar que um dentista te contrate como dentista e não acontecendo, trabalhar como auxiliar para aprender a língua, aprender como se trabalha na Alemanha e depois tentar trabalhar como dentista. Entendi. Ou escreve para uma colega que está precisando de alguém que fale português e atenda paciente. Pega o nicho, né? Para mim, como eu disse, é isso. E uma coisa importante na Alemanha, a pontualidade. Isso é bem importante mesmo. E se não for comparecer, absagen, né? Dizer que não vai antes, porque a pessoa se prepara para você. Com certeza, com certeza. Mas então é isso, eu queria agradecer a presença de vocês. A gente viu que não é nada fácil aí a área de vocês. E eu também queria agradecer, eu adorei gravar com vocês duas. Eu acredito que com certeza vocês... Desmotivaram muita gente, né? Não, encorajaram às vezes muitas pessoas que queriam procurar um doutorado, um mestrado, alguma coisa para fazer na Alemanha na área de dentismo.
dentista e ficou um pouquinho mais claro para as pessoas que o caminho não é impossível como às vezes a gente vai procurar na internet, não dá. Realmente é difícil, mas tem que ter paciência, né? E persistência. Muita paciência e persistência e aprender a língua, né? Aprender a língua. Então tá, pessoal, adorei falar com vocês. Espero não ter desmotivado muita gente. Mas a perseverança é a receita, né? Eu acho que pra tudo na vida. Ir atrás, correr atrás dos seus sonhos e batalhar por eles. E vocês quiserem visitar a gente no nosso consultório, meu nome é Ana Poemann. O consultório é na Heiligkreuzstraße 26, em Nöttingen. Vou adorar ver vocês, se vocês precisarem de alguma coisa de ortodontia. Se vocês quiserem alguma coisa de clínica geral, eu vou mandar vocês pra Aline. Não, eu sou a Aline Souza Schumacher, né? Assim, Schumacher como corredor da Fórmula 1. Mas as consultas não são muito rápidas lá, geralmente demora bastante, né? Colocando Aline Souza Schumacher, todo mundo já me acha, ou colocando dentista brasileira na Alemanha, também me acha. E, assim, é um prazer sempre atender meus conterrâneos, atender meus pacientes brasileiros. Eu estimulo todo mundo, de todas as áreas, porque é muito possível. Não é fácil, mas é possível. Eu conheci um dentista alemão na Bahia que demorou 7 anos para conseguir abrir a clínica. E ele dava aula de implante na Bahia e não tinha autorização para abrir o próprio consultório. Então, assim, sabe? Não é fácil para ninguém em lugar nenhum. Acreditem, tenham um sonho, corram atrás e se abram e sorriam. Assim, por isso que é legal. Assim, sorriam pra... Mesmo quando a pessoa não te sorria, sabe? É sério, quando você sorri, o mundo sorri de volta e fica tudo mais fácil. Com certeza. Então, tá bom, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.